Salve galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas, dando início a mais um encontro. Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Hoje vai ser um encontro um pouco diferente e eu quero testar essa nova modalidade e queria muito que vocês me ajudassem e escrevessem nos comentários se vocês gostaram disso. O que eu percebo é que os informativos de jurisprudência do STF, do STJ, eles são cobrados, são bem cobrados. Mas os alunos até leem, mas eles têm dificuldade de entender o contexto desses informativos. Então, a minha ideia é trabalhar com os informativos e explicar toda a teoria por trás daquele julgado e discutir o julgado em si. Eu começo com o informativo numa edição especial, a edição especial 10 de 31 de janeiro de 2023. Eu separei aqui 3 julgados desse informativo. O primeiro julgado não tem número, tá? Não tem número. E é um julgado que discute a competência da Justiça Federal para os crimes praticados contra indígenas. Quando você olha a Constituição Federal lá no artigo 109, inciso 11, vai dizer o seguinte, que é competente a Justiça Federal para julgar os crimes decorrentes de disputas sobre direitos indígenas. Pois bem, isso gerou uma enorme discussão durante muito tempo, até que a coisa se pacificou com a súmula 140 do STJ. Hoje, como regra, crime cometido contra indígena é da Justiça Estadual. Será competência da Justiça Federal em 2 específicos contextos. Mas primeiro, vamos deixar claro, um crime praticado contra indígena será de competência da Justiça Estadual. Se eu estou no centro de São Paulo e vejo uma pessoa matando um indígena sem maiores motivações específicas, esse homicídio será julgado pela Justiça Estadual. É a súmula 140 do STJ. No entanto, o STJ apresenta 2 exceções. A primeira exceção é uma exceção que decorre do próprio texto constitucional. Disputa sobre direitos indígenas. Vejam, amigos, vamos pensar. E esse caso se amolda exatamente a um caso de uma aluna que eu tive, foi minha aluna. Olha, eu diria que tem mais de 15 anos que eu dei aula para essa aluna. Eu estava dando aula na faculdade, terminei a aula, mais de 20. Tem por volta de uns 20 anos. Eu estava dando aula, essa aluna veio me procurar. Ela falou, professor, eu queria entender uma coisa. Eu sou indígena, como o senhor sabe, e o meu pai é o cacique da nossa tribo. Não lembro se ela falou tribo, aldeia, enfim, mas é o nosso cacique. E meu pai, a gente vive tendo problema com fazendeiro, cujas terras ladeiam as nossas terras. A gente vive tendo problema. E professor, o meu pai se envolveu numa briga com ele por conta de uma cerca. E na época eu até pensei, falei, nossa, parece coisa da novela, né? Dos Berdinazzi e Mezenga, mas o fato é que não tinha nada a ver de Berdinazzi e Mezenga, e só quem gosta de novela vai entender a referência, mas o fato é que ela falou, meu pai se envolveu numa briga com esse fazendeiro, e meu pai acabou matando esse fazendeiro. Onde que tem que ser julgado o meu pai? Vejam, essa discussão entre eles foi decorrente de uma disputa sobre direito indígena, qual seja a área indígena, a terra indígena. Então, quando existe
disputa sobre direitos indígenas, por exemplo, quando existe uma questão envolvendo terras indígenas, aí a competência será da Justiça Federal. Tá claro? Essa primeira exceção é uma exceção que é a literalidade do texto constitucional. Disputa sobre direitos indígenas. Tudo bem? Mas há uma segunda exceção, e essa segunda exceção, ela foi criada pela jurisprudência do STJ, e é uma exceção que não é tão clara assim no texto constitucional. Quando a conduta afetar a coletividade, quando a conduta tiver impacto negativo nas tradições indígenas, a competência será da Justiça Federal. Vamos entender uma situação elegante e depois a gente vê a situação atual. Quando a pessoa menospreza a cultura indígena, por exemplo, quando a pessoa diz os indígenas são seres inferiores porque eles acreditam que existe, um raio, um Deus que cuida do raio. Essa pessoa comete um crime de racismo. E neste caso, a competência será da Justiça Federal, porque afeta a coletividade. Isso afeta a coletividade. Tem impacto negativo nas tradições indígenas. Esse racismo, independentemente do meio utilizado, será de competência federal. Um pequeno parêntese, não deixa de ser curioso que o cara que comete esse tipo de racismo é um bobão, é tolo. E por quê? Porque é o mesmo cara que vibra com Thor, o deus do trovão, no cinema. A gente pode gostar dos dois. O que não pode é adorar um e rejeitar o outro, porque isso é pura coisa de gente colonizada, né? Pensando naquela coisa de decolonialismo, do Henrique do Céu, do Boaventura, a gente tem que parar com isso. Mas esse tema eu vou deixar para um outro vídeo, sobre decolonialismo e processo penal. Mas vejam, tá claro isso? Olha que situação interessante. E o caso atual, o caso dos Yanomamis, amigos, o caso dos Yanomamis é um exemplo claro disso. O caso dos Yanomamis é um claro exemplo de competência federal, porque afetou, aquilo que está acontecendo lá, afetou a coletividade dos indígenas daquela comunidade. O STJ não apresentou número desse processo, Então, nós não tem como te passar o número, mas saiba que está nesse informativo, nessa edição especial, tá bem? Bom, amigos, agora eu separei um segundo julgado que eu não tenho dúvidas que é um julgado que vai dar muito o que falar. É um tema envolvendo conexão e continência entre crimes de competência da Justiça Federal e crimes de competência da Justiça Estadual. Se eu tenho um crime federal conexo a um crime estadual, a súmula 122 do STJ diz o quê? Que o crime estadual será julgado pelo crime federal. O crime estadual será julgado pelo crime federal. Esta é a regra. A reunião de processos. Esta é a regra, reunião de processos. Crime de competência federal será julgado pela Justiça Estadual. Crime de competência federal, conexo a crime estadual, ambos julgados pela Justiça Federal, tá? Ambos julgados pela Justiça Federal. Está bem? Está bem. Esta é a regra. No entanto, o STJ, por sua terceira sessão, no conflito de competência 19.0445 de São Paulo, apresentou uma exceção que, olha, eu tenho dúvidas desta exceção. Ele disse o seguinte: existe uma exceção em que não haverá a reunião de processos.
Se na Justiça Estadual o feito encontrar-se com instrução encerrada, ou seja, muito avançado em relação à federal, a reunião de processos não ocorrerá. Eu retirei do julgado essa oração. A reunião de processos não tem caráter absoluto. Olha, eu confesso que eu fico incomodado com isso, porque me parece que não é o que prevê o princípio do juiz natural, a garantia do juiz natural, me parece que não é o que a garantia do juiz natural prevê. A meu ver, deveria haver a reunião de processos. Deveria haver reunião de processos. Mas, o STJ abriu uma exceção para a súmula 122, para a sua própria súmula. Quando se tratar de feito na Justiça Estadual com em avançado estágio, no caso ele estava com a instrução encerrada, não haverá a reunião de processo. Eu acho, insisto, eu tenho alguma dificuldade com esse caso, porque me parece que ele não está ligado diretamente à garantia do juiz natural. Pois bem, o fato é que você que presta concurso, você não tenha dúvida, isso será cobrado de vocês esse ano. Eu não tenho dúvida. Por fim, um terceiro julgado é sobre eloquência acusatória. Qual é a ideia de eloquência acusatória? É o excesso de motivação na pronúncia. Eu costumo dizer que a decisão de pronúncia ela é a mais fácil e ao mesmo tempo a mais difícil. E por que isso? Porque a decisão de pronúncia é uma decisão que não pode se aprofundar indevidamente sobre o mérito para não influenciar os jurados, e ela não pode ser muito superficial, sob pena de não haver motivação. Por isso que eu digo, é uma decisão difícil. Quando o juiz ultrapassa a linha e se excede na motivação, nós temos eloquência acusatória, que é caso de nulidade. E aí, eu peguei essa frase da pronúncia, que foi o que levou para o STJ. Na pronúncia, o juiz escreveu assim: pela dinâmica dos fatos, conforme relatado pelas testemunhas, demonstrou-se que o réu, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil, e empregando o recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima. A defesa foi até o STJ alegando que haveria, neste caso, eloquência acusatória. E a primeira coisa que você tem que refletir é: onde estaria a eloquência acusatória neste caso? Amigos, pensem, deem pausa no vídeo. Onde estaria a eloquência acusatória neste caso? Ela está aqui, ó. Matou a vítima. Quando o juiz escreve matou a vítima, disse a defesa, ele já está induzindo os jurados. E o STJ acolheu a tese da defesa. O STJ entendeu que esta frase é causa de eloquência acusatória, gerando nulidade do processo. Professor, o que deveria ter o juiz escrito? O juiz poderia ter colocado tudo e ter dito assim: demonstram a existência de indícios suficientes de autoria por parte do acusado. É o que basta.
para a pronúncia. É o que basta para a pronúncia. Quanto ao mais, aos jurados caberá decidir. Aos jurados caberá decidir. Mas, professor, isso que o senhor escreveu aí é o óbvio. É sim. É sim. Mas os jurados são leigos. Os jurados não motivam. Então, a grande questão é que você tem um julgador que não motiva, um julgador que é leigo. Por conta disso, o júri deve ser recheado de cautela. Recheado de cautela. Essa é a importância da forma no júri. Garantir um julgamento imparcial por parte dos senhores jurados. Está bem? Me digam aí se vocês gostaram disso, se vocês gostam do informativo explicado. Eu acho que a gente pode encontrar aqui um grande elemento de aprimoramento para vocês. Se vocês gostarem, eu vou fazer mais disso aqui, tá bem? Comenta aqui. E não se esqueçam, nos sigam nas nossas redes sociais, Prof. G. Junqueira, @Patrícia Vanzolini, @Madeira10. É isso aí, galera. Obrigado pela atenção. Fiquem com Deus. Valeu!